Fala galera, agora chegou o momento de nós trabalharmos com a sucessão testamentária. Para começo de conversa, é importante nós entendermos que a sucessão testamentária ela é um tanto impopular. Né? Ela é impopular no Brasil porque, em primeiro lugar, a gente deve lembrar que para deixar testamento seria deixar patrimônio. E nós sabemos que a realidade brasileira é uma realidade em que não deixa patrimônio. A maioria, grande parte da população, ela não tem patrimônio. Claro que a economia cresceu nos últimos anos e etc, né? Nos últimos 10, 15 anos mudou algo na vida do brasileiro, mas nós sabemos que ainda não é aquela capaz de deixar grande parte da população, não deixa nada, às vezes deixa ali o salário do mês, etc e tal, algum interesse particular. Então, essa é o primeiro motivo da impopularidade do testamento. Segunda questão também que é importante observar é que a gente tem medo da morte. Fazer testamento por quê? Vai morrer? Né? Então, assim, isso também é interessante. A família de uma conhecida, ela estava à beira da morte e a família foi comprar, né, o ambiente ali do sepultamento, e aí o jazigo, né? E aí o que acontece? Alguém falou assim: rapaz, o negócio é sério mesmo, eu acho que a fulana não está bem, porque foram até comprar o jazigo. Ou seja, se você falar para alguém aí, poxa, já tenho o jazigo, já encomendei, né, o meu caixão, você vai dizer: rapaz, esse negócio está um pouco estranho, né? A gente tem esses traumas. E para terminar, né, a gente tem mais alguns motivos quanto a isso, da impopularidade. Qual é? Que tem que pagar para fazer testamento, e a gente tem tanta coisa urgente para comprar, e às vezes vai deixando o testamento para depois. E tem a sucessão legítima. Para finalizar, tem a sucessão legítima. Então, olha só, para quem eu vou deixar meus bens? Para o meu cônjuge, companheiro, para o ascendente, descendente? Isso aí já está tudo lá na sucessão legítima. Parece que o legislador ele adivinhou para quem eu ia deixar. Então as pessoas geralmente elas não deixam, né, a sucessão testamentária, ela não tem muito espaço. Né? Mas é importante compreender que a sucessão testamentária ela existe para dar fundamento à autonomia. O fundamento do testamento é garantir a liberdade daquele que alcançou o patrimônio de deixar para quem ele quer. Claro que deixado ali, né, superado algumas limitações que a lei deixa. Né? No Brasil, por exemplo, os 50%, a legítima, etc. Mas há uma liberdade, há uma manifestação de autonomia do que deixar, para quem deixar. Então esse é o fundamento que nós podemos perceber no testamento. E para avançar ainda mais, né, nós não podemos esquecer que nós podemos falar em testamento, olha só, quando há herdeiros necessários e quando não há herdeiros necessários. Sempre é possível ter testamento. Claro que quando houver herdeiro necessário, o testamento só pode ir até 50%, né? Então é o que diz lá o 1846. Olha, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança constituindo a legítima, ou seja, a outra metade eu posso testar. Agora, claro, que se não há cônjuge, não há ascendente, não há descendente, e né, você é daquela corrente que o companheiro não é herdeiro necessário, o que pode ter no testamento? Tudo. Então, olha só, embora nós compreendamos que ele é impopular, é necessário compreender que o testamento ele é sempre possível, às vezes com uma limitação patrimonial, mas de maneira alguma que tenta arrastar isso. Agora, uma pergunta que muitas vezes alguém faz é o seguinte: será que é possível esquecer o testamento? Será que eu posso deixar o testamento e aí depois fazer um inventário e o inventário for esquecido, né? Olha só, será que isso é possível? Gente, isso já chegou a ser discutido, só que o que acontece? O Conselho Nacional de Justiça ele emitiu um provimento, é o provimento 56. E esse provimento, eu vou colocar aqui na sua tela, olha o que ele diz. É obrigatório, né? Olha só, é obrigatória, perceba só, olha só, a consulta ao registro, ao registro central de testamento online para processar os inventários e partilhas judiciais e levar escrituras públicas de inventários extrajudiciais. Dessa maneira,
os magistrados devem acessar ali, né, aquele relatório para que eles possam verificar se não há nenhum testamento, né, público ali ou aprovado, algum instrumento cerrado, para poder você processar e demandar o inventário. Então você, quando for advogar, atuar em um processo, é interessante que você já possa extrair, né, do banco do CNJ para você comprovar. Há inventário quer dizer que não há testamento, conforme se depreende, né, da certidão extraída da central de testamentos online lá, que a gente chama de RCTO, tá, que é essa parte que nós tratamos relacionadas ao testamento. Beleza. Uma outra coisa que nós podemos também enfrentar a respeito disso é o próprio testamento. Como é que ele funciona? Tá? Então, como é que funciona? O testamento está lá no artigo 1857 do Código Civil. 1857. E ele diz o seguinte, olha, toda pessoa, olha só, capaz pode dispor do seu testamento, da totalidade dos bens ou da parte dele depois da sua morte. Então, olha só, perceba que toda pessoa pode testar, ou da totalidade ou de algumas partes. Aí ela vai ver no caso concreto. Agora, olha só, gente, agora cuidado. A legítima não está incluída no testamento. Então, se você deixou algo no testamento para alguém que é herdeiro necessário, tem que compreender. Aquilo é além da legítima, porque o que é da legítima, ele já tem garantido. Então, não precisaria estar no testamento. E aí nós vamos começar a observar algumas perguntas sobre o testamento que nós precisamos fazer. E aí a primeira, eu tenho que lembrar da onde, né, vem essa expressão testamento, né? Olha só, testamento, gente, ele vem lá do latim, né? A expressão lá testamentis. E o que seria testamentis? O professor Paulo Nader, ele diz que a palavra testamentis, ela significaria lá no latim a atestação, essa expressão que ele usa, da vontade. A atestação da vontade. Ou seja, o testamento é a confirmação daquilo que está na vontade do testador. Então, testamentis é o atestamento, é a atestação, é essa expressão mesmo, da vontade. O testamento seria um pacto de doação que vem desde as cartas diplomáticas, seria das carta de São Jerônimo, então que se repete essa mesma maneira. Então, em grossas linhas, o que é o testamento? É uma manifestação de vontade. É a última manifestação de vontade. E aí nós podemos organizar e tirar daí qual é a natureza jurídica do testamento. Qual é a natureza jurídica? O testamento, perceba só, é bom você anotar, é um negócio jurídico, unilateral, ele não precisa fazer com ninguém, nem pode fazer com ninguém, unilateral, formal, tem regramentos na lei. Olha só, mortis causa, o que quer dizer mortis causa? Mortis causa é porque, embora ele seja feito quando a pessoa viva, ele só tem efeito a partir da morte. Grava isso que isso vai ser importante. Ele só tem efeito a partir da morte. E ele ainda pode ser compreendido como algo revogável e personalíssimo, né? Então, olha só, então testamento nada mais é, gente, do que a vontade, né, daquela pessoa viva que deverá ser observada quando for cumprida, quando for ocorrer a sua morte. E aí nós vamos fazendo algumas perguntas a respeito do testamento. A primeira pergunta seria qual é a vontade, né, do testamento, qual é o conteúdo do testamento. E o testamento, minha gente, olha só, o testamento, ele possui uma vontade, uma manifestação, um conteúdo tanto patrimonial quanto extrapatrimonial. Inclusive a doutrina diz que até mesmo um testamento, perceba só isso, que ainda que ele tenha apenas vontades extrapatrimoniais, ele deve ser garantido, ele deve ser observado, ele deve ser respeitado. Então, qual o conteúdo do testamento? Ele possui conteúdo patrimonial e pessoal. Olha o que diz o 1857, parágrafo 2º aí na sua tela. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Então, olha só, ainda que ele tenha se limitado a só questões pessoais, isso será plenamente possível. Volta aqui comigo para que a gente possa avançar. Eu já falei para você que o testamento é
causa mortes. Então o que acontece? Ele, embora feito em vida, ele só tem efeito após a morte. Então a eficácia do testamento é apenas após a morte do testador. Feito em vida, mas somente após a morte. O testamento é revogável? Sim, o testamento ele é revogável. Diz o artigo 1858 que o testamento é um ato personalíssimo, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, podendo ser mudado a qualquer tempo. Então anote aí, o testamento é um ato revogável. O testamento é um ato revogável. E mais ainda, o testamento é um ato personalíssimo, como eu acabei de falar. Né? Olha só, é proibido, lá diz que ele é personalíssimo, e aqui diz o seguinte, no 1863, é proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. O que acontece? Eu não posso fazer um testamento, gente, o seguinte, bora fazer nós dois? Não pode, porque quem garante que os dois vão morrer juntos? Isso na Europa até existe, mas aqui não. Segundo, simultâneo. Eu posso fazer um testamento, os dois vão ter que fazer ao mesmo tempo, etc. Não tem essa obrigação, não é possível. Ah, recíproco, eu vou fazer um testamento para deixando para você, ou você deixando para mim, tá bom? Então a gente faz uma garantia aqui. Não existe isso no mesmo documento, não. Pode ser que eu faça o meu testamento deixando para você, e você faça o seu testamento deixando para mim. Isso pode. O que não pode é a gente fazer num testamento só, um deixando para o outro. Correspectivo. Isso não é possível, tá? Porque isso é uma característica do nosso testamento, sempre manifestar a vontade daquele que é interessado. Até porque o testamento ele é um ato, negócio jurídico gratuito. Então, eventuais encargos que podem ver, muitas vezes tem legado, né? Deixe minha casa, deixe que faça isso, etc. Deverá fazer isso. Não pode ser visto como uma condição, apenas como encargo, porque o testamento ele é uma manifestação de vontade de doação. Então, o máximo que pode ser lido é como encargo, jamais como uma bilateralidade ou uma condição. O testamento ele é incondicional. O testamento é incondicional. Presta atenção nisso para que você possa ficar bem compreendido. E aí, gente, agora, para a gente concluindo já esse bloco, você pode perguntar, mas quais são, né, as formalidades que tem o testamento? Deixa eu te falar uma coisa. O testamento, gente, eu acredito que ele é o ato mais solene e mais formal que nós temos no Código Civil. Acho que depois dele vem o casamento, mas o ato mais solene que nós temos no Código Civil, qual é? É o testamento. E lá no 1864, eu vou colocar na sua tela, olha só, ele dá todas as situações em que nós temos como requisitos essenciais do casamento. Você dá um pause, dá uma lida, né, em todas as situações, então vai dizer que tem que ser escrito pelo tabelião, né, tem que ir lavrado e ser escrito em voz alta pelo tabelião, tem que ter 2 testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se ele estiver na presença delas, e do oficial. Tem que ser um instrumento em que, em seguida a leitura, seja assinada pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião, tem até a ordem, primeiro o testador, depois as testemunhas, depois o tabelião. Né? Então, olha só, e aí vai dizendo todos os regramentos que são essenciais. Até no Código Civil, gente, lá de 16, eram 5 testemunhos, agora já até diminuiu para fazer o testamento. Né? Então você pode perceber que o testamento público ele tem vários requisitos. E daí surge para a gente uma pergunta. Será que essas formalidades que estão previstas no testamento público, elas podem ser afastadas? Será que elas podem ser mitigadas? Será que as formalidades que foram estabelecidas pelo Código Civil, elas podem ser, né, ali do 1864 para o testamento público, podem ser afastadas? Olha só. A jurisprudência do STJ, ela vem afastando, tá, todos esses requisitos. Se faltar uma ou duas, tá, o STJ vem aceitando. Ele diz que deve ser garantido a máxima do favor testamentis, ou da preservação do negócio jurídico. Então você tem que olhar para a vontade do testador. O testamento não é a vontade? Então se for uma pequena ali, né, uma pequena formalidade que foi descumprida, mas que não comprometeu o acreditamento, a confiança que aquela foi a vontade do testador,
ela pode ser superada. Isso não é novo não, tá, gente? Olha só, isso não é novo não. Em 2010, o STJ chegou a se manifestar dessa maneira. Em 2010, tá? Então, olha só, eu trago para vocês aqui a jurisprudência para vocês observarem, né? Olha só, essa aqui é de 2010, né? Ali tinham 4 testemunhas e o Código 16 falava em 5. Né? E olha só, não foi o tabelião que fez, mas ele mandou alguém fazer, depois leu para ele. Disseram, não, deixa passar, a vontade do testador não está comprometida. Agora em 2017, olha o que o STJ disse agora em 2017. Atendidos os pressupostos básicos da sucessão testamentária, capacidade do testador, atendimento dos limites, né? Olha só, acreditar que a declaração de vontade, a ausência de uma das formalidades, deve ser, olha só, comatada para a preservação da vontade do testador. Então, olha só, não pode ter como nulo, né, por ter sido preteridas solenidades fixadas em leis, porque o fim dessas é assegurar a rigidez da manifestação do de cujos, olha só, que foi completamente satisfeita. Então, essas são as teses que o STJ tem, tratando a respeito de o testamento é formal, o testamento é solene, ele tem requisitos na lei do testamento público, mas que em algum momento podem ser mitigados desde que seja garantida o quê? O acreditamento que a vontade do testador foi satisfeita, que a vontade do testador foi respeitada, tudo certo? Então é importante você ficar ligado nisso. Eu, particularmente, acredito que tem que haver um equilíbrio. Né? Então, olha só, não pode arrancar e tirar todas as formalidades, porque senão o testamento perde a seriedade e deixa de ser crível, né? Perde a credibilidade, as pessoas não vão dizer, essa vontade é do testador, eu não sei, não foi observada nenhuma formalidade, então isso poderia colocar em xeque até propriamente o instituto do testamento, que é importante. Mas uma formalidade ou não, acredito que há uma razoabilidade sim no STJ, porque você não poderia declarar nulo um testamento todo por violação de uma só formalidade. O interessante é você olhar para o espírito. A vontade do testador foi aquela, essa é a busca do direito sucessório e essa foi devidamente ali agraciada, respeitada e compreendida. Então, gente, fica ligado nessas questões, sucessão testamentária e as características básicas do testamento, sem esquecer dessa compreensão que o STJ tem dado a respeito dos requisitos essenciais versus o respeito à vontade do testador e também a preservação dos negócios jurídicos. Tudo bem? Fica ligado aí. Valeu!